Fala, meus amores do nono ano. Essa aula de quarta-feira, vou trabalhar com vocês a correção de alguns exercícios da lista, né, que ficou aí no aplicativo de vocês, tudo bem? A primeira questão da lista é exatamente essa que está aqui na folhinha com vocês. Vamos fazer a leitura. Lembrando que essa é a primeira questão. Karine foi ao Detran, pois possui uma dívida a ser quitada. Por ter atrasado o pagamento dessa dívida, ela recebeu uma multa de 10% sobre o valor devido. Porém, Karine esqueceu do documento da vistoria e para a emissão da segunda via, desse é aplicada a ela outra multa de 10%. Karine não se conforma com os impostos cobrados, pois lhe renderam um aumento total de... Então, o que acontece? Na maioria das vezes, o que a pessoa vai fazer? Vai pegar 10%, não é isso? Que foi a primeira multa, e somar com os outros 10%. Tá certo, galera? Não. Essa aula, ela trabalha exatamente um assunto que nós vimos com frequência, tá? São os aumentos ou descontos, né? Aumentos ou descontos. Qual é a palavra correta? Sucessivos. Tranquilo? Quem lembra dessa fórmula? Como é que se calcula volumes ou aumentos ou descontos sucessivos? É só vocês lembrarem da seguinte maneira: o valor final do produto vai ser igual ao valor inicial multiplicado a quantidade de aumentos ou a quantidade de descontos que aquele produto vai ter. Então, olha só, galerinha. Por que eu vou colocar duas vezes o 1 mais i? Foram dois aumentos. O primeiro foi de 10% em cima do inicial, da dívida dela. Depois se cobrou mais 10% em cima dessa dívida consequente, né? Que é da dívida que está agora, que é o valor que ela devia, mais os 10% da multa. Então, galerinha, nesse caso específico, você vai calcular simplesmente os parênteses, que define o percentual de aumento. Então, como é que vai ficar o primeiro parênteses? Vamos lá. 1 mais 0,10. 1 mais 0,10. Quanto que vai ficar isso aqui? 1,10 vezes 1,10. Com isso, multiplicando, vai dar o total de 1,21. Vamos relembrar da aula aí, ó. 1,21 é maior que 1 ou é menor do que 1? Como é maior do que 1, logo, esse caso vai ser um aumento. E aumento de quanto? É só te lembrar. O que é esse 1? Esse 1 corresponde a 100%. E nesse caso, 1,21 é nada mais nada menos do que 121%. Então, olha só, o quanto ele é maior do que 100%? Ele é maior do que 100% em 121 menos 100, que vai dar o total de 21. Então, galerinha, a resposta correta é, pois lhe render um aumento total de 21%. Galerinha, marcar corretamente a letra C. Então, só para vocês terem uma ideia do que está sendo trabalhado aqui. Esses aumentos ou descontos sucessivos, não é isso? Ele vai sempre relacionar na fórmula os parênteses. Então, quando você tem aumentos ou descontos sucessivos, vai ser de acordo com a quantidade de parênteses. Então, se eu tenho 3 aumentos, eu vou ter 3 parênteses. Se eu tenho 2 aumentos e um desconto, eu vou continuar tendo 3 parênteses. Qual vai ser a diferença? Quando se trabalha aumento, a fórmula é 1 mais i. Quando se trabalha desconto, a fórmula é 1 menos i. Então, galerinha, essa é a primeira questão da lista de exercícios que eu passei para vocês. Tudo bem? Fica essa primeira. Vamos passar para a próxima questão agora, que é a questão número 4. Essa é a questão 4 da lista de exercícios. Vamos lá. Sejam R e S retas paralelas cortadas pelas transversais T e U, conforme a figura abaixo. Pode-se, então, concluir que a soma das medidas angulares indicadas por x e y vale. Então, o que o exercício pediu? Ele quer que você pegue o ângulo x e venha somar com o ângulo y. Então, se ele quer que você pegue o ângulo x e some com o ângulo y, você vai ter que descobrir cada um deles. Então, vamos lá. Qual é o grande complicador? Eu tenho uma reta R e outra reta S. O que essas duas retas são? Como o próprio exercício já disse, elas são paralelas. E eu tenho duas retas transversais. Então, nesse caso, eu não posso analisar uma com a outra, eu tenho que analisar separadamente, não é isso? Então, olha a reta T, eu olho para esses ângulos que eu vou marcar aqui para você agora, ó, esses ângulos aqui. Esse
esses 4 de cima e esses 4 de baixo. Então, como é que eu faço para descobrir o x? Eu olho para o ângulo azul. O que o ângulo azul ele é do ângulo x? Nenhuma relação. Eles não são congruentes, correspondentes, eles não são colaterais, eles não são alternos. Então, o que a gente precisa fazer é criar uma relação com alguém lá de baixo. Esse ângulo de 70 graus em relação a esse aqui que eu vou pintar de vermelho, o que eles são? Olha lá, esse aqui, 70 e o ângulo de vermelho, olha lá, são correspondentes. Se eles são correspondentes, logo eles são congruentes. Então, esse ângulo de vermelho vale 70 graus. Opa! Se esse ângulo de vermelho vale 70, porque ele é correspondente ao de azul, que está lá em cima, de 70 também, o x e o 70 são adjacentes suplementares. Isso vai fazer com que o x somado com o 70 seja sempre igual a 180. Então, x vai ser 180 menos 70. X, então, vai ser 110. Então, já descobrimos o primeiro elemento do qual você precisa da resposta. X vale 110. Somado com y. E agora, como é que você vai fazer para descobrir o y? Vamos lá. Olha para o laranja, olha para o laranja. O que o ângulo 20 ele é do y? Qual é a relação que você tem? Eles são o quê? Alternos externos. Se eles são alternos externos, isso quer dizer que y é igual a 20. Então, se o y é igual a 20, logo y vai ser 20 graus. Somando os dois, o que nós encontramos? 130 graus. Essa é a resposta. Letra D. Então, mais um exercício da lista que eu passei para vocês. Essa lista trabalha o quê? Ou melhor, esse exercício trabalha o quê? Quando você tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal, você vai ter ali a presença dos ângulos que são correspondentes, alternos internos ou externos, colaterais alternos internos e também tem os que são adjacentes suplementares e os ângulos que são opostos pelo verso. Então você tem essa relação aí entre os pares que podem aparecer ali nessa relação que tem de duas retas paralelas com uma transversal, beleza? Vamos para o próximo exercício. Esse exercício fala sobre o capítulo 4, assim como o anterior, mas ele é a questão 6 da lista, beleza? Ele trabalha Teorema de Tales, famoso TT, beleza? Teorema de Tales no triângulo, tranquilo? Você pode aplicar Tales, beleza? Em triângulos, desde que aconteça exatamente o que está aqui nessa imagem. Repara só, na figura adiante, PQ é paralela a NR, então NR é um lado do triângulo MNR. E esse lado NR está paralelo a um segmento que corta esse triângulo. Tá vendo aqui, ó? Esse lado NR, ele é paralelo a esse segmento PQ, como diz ali. Dessa forma, o valor de MR em centímetro é... O que você pode dizer aqui? Vamos fazer o desenho, vamos continuar aqui. Se você prolonga esse lado, você vai ter uma reta. Se você prolonga esse outro lado, você vai ter uma outra reta. Agora, se você prolonga os lados... Opa, desculpa, galera. Perdão. Se você prolonga os lados que são paralelos, você vai ter aqui outra reta. Ou melhor, duas retas paralelas. Só está faltando uma para que isso aqui possa ser chamado de feixe de paralelas. Aqui, ó, no ponto do vértice do triângulo, você vai prolongar a terceira reta paralela às outras duas. Opa, olha que desenho lindo, justamente aquele que eu falei na aula de vocês. Pensou em Teorema de Tales, essa imagem tem que vir na sua cabeça. É o feixe de paralelas cortado por duas transversais. O que a gente pode dizer aqui? Como é que o tio faz? Como são duas transversais, uma eu vou chamar de S e a outra irei chamar de T. Então, para aplicar Teorema de Tales dessa forma, vai ser muito mais rápido. Olha só que interessante. Então, eu vou construir razões comparando os segmentos de S com os segmentos de T. Tranquilo? Então, quais são os segmentos de S? 48. Qual outro? 2016. Por enquanto, não vai precisar usar a soma dos dois. Tranquilo? Não vai precisar. Mas, sobre. Agora, quais são os segmentos de T? Quem tem que vir embaixo do 48? O que corresponde ao 48, que é o X. Então, embaixo do 48 vem o X. Quem vem embaixo do 2016? Qual corresponde ao 2016? 2x mais 160. Então, quem vem embaixo de 2016? 2x mais 160. Pronto. Teorema de Tales montado, construído. O que a gente pode fazer agora?
aplicar o teorema, não é isso? Fazer a famosa multiplicação cruzada. Então, quando você aplica o teorema de Tales, quer dizer, aplica a proporção, você vai gerar uma equação, seja do primeiro grau ou do segundo grau, depende do problema, que vai ficar como? X vezes 2016, então vai ficar 2016x igual a 96x somado com 48 vezes 160. Cara, não é vergonha para ninguém. Pega o 160, 48 aqui e faz a conta. 0, 8 vezes 6, 48. E aí? 8 vezes 1, 8, com mais 4, 12. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6, 24. 6, 640. 0, 8, 6, 7. 7.680. Então vai ficar 2016x menos 96x igual a 7.680. 2016 menos 96, 0. Pega 1 emprestado aqui, fica 2. Aqui fica 9 e aqui fica 1. 1920. 1920x é igual a 7.680. Nesse caso aqui, ó, x vai ser 7.680 dividido por 1920. X vai ser igual a 4. Se o x vale 4, automaticamente, quanto que vale o segmento MR? E aí? MR. Quanto que é MR? MR, que é o segmento pedido, vai ser x somado a 2x mais 160. Valeu, galera? Nesse caso aqui, você vai ter... Pô, tá balançando muito, galera, desculpa. Não estou conseguindo deixar esse suporte fixo legal. Então, MR vai ser 4 mais 8 mais 160. Que vai dar o total de 172. Logo, letra C. Mais um exercício resolvido. Esse é o primeiro vídeo. No próximo vídeo a gente vai colocar exatamente as próximas questões. Valeu? Beijo, tchau. Até o próximo vídeo.